Os irmãos que quiserem e puderem ficar de pé em reverência poderosa à palavra de Deus na noite de hoje. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Quero ler mais uma vez com você nessa noite. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, aleluia. Pode se assentar, adorando o nome santo de Jesus Cristo. Quando o bispo estava antecedendo aqui, falando sobre oração, falando em todo o tempo, nós devemos estar conectados com os céus. Ontem eu estava ali no meu trabalho, e a gente tem por de costume, sempre quando a gente chega, os louvores ali, tem hora que a gente acaba incomodando alguém, mas a gente não preocupa com isso. E quando ele estava de dia, Deus queimava o meu coração sobre um amigo que andava junto com um outro que foi morto essa semana. E eu comecei a falar com o Senhor uma preocupação muito grande. E eu dizendo: Jesus, deixa eu achar esse menino, Senhor. Ele sumiu já de vista. E hoje, quando nós estávamos vindo, eu peguei o caminho errado, entrei pelo Imperial. E de repente o Senhor fala no meu coração: volte e entre pelo Pedregal. E quando nós descemos o Pedregal, quando eu vi ele no meio da gurizada, eu já chamei ele, eu me alegrei. E aí quando eu falava com ele, ele já chegou dizendo que já tinha fumado uma moto, que já estava desandado de novo. E eu disse para ele: vai embora. E ele olhou para mim e disse: eu vou para casa, aleluia. E quando o bispo estava dizendo sobre conexão, sabe o que o Senhor me fazia entender? Se a gente estiver conectado, Deus dá livramento pelos nossos. Se a gente estiver conectado, Deus usa a gente como canal de bênção, aleluia. Não precisou falar muita coisa, precisou dizer para ele: vai embora, aleluia. Conecta mais um pouquinho com as coisas do céu. Fica mais disponível para o Senhor falar contigo, aleluia. É tempo da gente se humilhar. É tempo de buscar a presença do Senhor, aleluia. É tempo de se permitir ser usado pelo Senhor, aleluia. Diz a palavra do Senhor que depois que Jesus ele diz ali os seus sermões sobre algumas tradições, Jesus se dirige para as regiões de Tiro e de Sidom. Mas a palavra de Deus vai dizer que era uma região toda do povo cananeu. E quando Jesus vem vindo com a multidão, porque os milagres de Jesus eram notórios, a multidão ia atrás do Senhor por causa da palavra do Senhor. Jesus agora, quando ele entra nas regiões de Tiro e Sidom, vem vindo uma mulher cananeia, porque fazia parte dos cananeus. Aquela mulher era uma mulher pagã, sem direito agora à salvação. Era uma mulher idólatra, e naquela época os cananeus eram considerados como cachorros por ser idólatra. Quando Jesus entra naquelas regiões de Tiro e Sidom, aquela mulher estava com a tua filha em casa endemoniada, aleluia. Mas eu imagino agora aquela mulher, mesmo ela sendo pagã, mesmo sendo tirada como cachorro, mesmo sendo dos cananeus, aquela mulher não se importa com a sua linhagem. Ela agora, ela quer ir atrás do Senhor. Ela quer ir ter com o Senhor. Por que ela queria ir ter com o Senhor? Porque a tua filha estava miseravelmente endemoniada, aleluia. De repente aquela mulher sai pelas cercanias gritando, clamando o Senhor. Ela passa por sepulcros gritando ao Senhor. Mas o grito daquela mulher era um grito de socorro, arabai. Começava a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, aleluia. E de repente Jesus não diz uma palavra àquela mulher. Mas Jesus não disse, mas os discípulos dizem. De repente os discípulos começam a dizer: mestre, despede essa mulher que vem gritando aí, aleluia.
Os discípulos estavam dispostos a que Jesus liberasse aquela mulher de mãos vazias agora. Mas Jesus começa a dizer: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. E quando Jesus continua dialogando com os discípulos, enquanto eu imagino, isso é coisa minha, o povo dando uma olhadinha para aquela mulher, imaginando, dizendo: ela é pagã, ela não tem direito, Jesus não vai ouvir ela. Aquela mulher faz algo totalmente diferente. Aquela mulher se prostra aos pés do Senhor e pede para Jesus: socorre-me, Senhor. Eu imagino agora o povo olhando, dizendo: é pagã. Mas Jesus, ele veio para quebrar protocolo. Jesus, ele veio para mostrar para mim e para você que se tiver humilhação, se tiver arrependimento, se prostrar aos pés dele, Arabachai, ele para te ouvir. Aleluia. De repente aquela mulher se humilha e pede socorro, pedindo para Jesus o socorrê-la. Jesus, ele olha ainda para aquela mulher e começa a dizer: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher começa a dizer ao Senhor: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Aleluia. Aquela mulher estava dizendo: eu não preciso de muito, um pouco vindo da sua mesa é o suficiente. Aleluia. Eu imagino agora Jesus, depois que olha para aquela mulher, vê que aquela mulher entrou pelas cercanias, vê que aquela mulher gritou ao teu nome, viu que aquela mulher foi humilhada com olhares agora, o povo mandando despedir. E quando Jesus olha, depois de tudo, aquela mulher se prostra aos pés dele. Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu desejas. Aleluia. E quando eu meditava na palavra do Senhor, o Senhor falava sobre o meu coração, Marabachai. Quer que o Senhor faça aquilo que o teu coração deseja, aquilo que tu pede, começa a se humilhar aos pés dele, começa a se prostrar aos pés dele, começa a vencer barreiras, sepulcro, arabai, cercanias, e se humilha aos pés do Senhor. Aquela mulher podia voltar para casa dizendo: sou vítima, Jesus não olhou para mim. Mas aquela mulher se prostra, e aquele que se humilha aos pés do Senhor, Jesus libera uma palavra de vida para ela. Rabachai, aleluia. Independente se é pagã, independente se é da linhagem dos cananeus, Jesus está dizendo nessa noite: se você se prostrar, tem socorro para a tua vida. Se você se prostrar, ele libera o que o teu coração deseja. Aleluia. Mas a gente não quer se prostrar, a gente não quer se humilhar. A gente prefere ficar naquele diferencial. Eu fui lá e o povo me tratou diferente. Eu fui lá e não olharam para mim. Eu fui lá e Jesus não é na minha vida. O Senhor está dizendo: independente da linhagem, independente das tradições, Jesus, ele veio para quebrar protocolo. Jesus, ele veio para aquele que se humilha, Arabachai, aleluia. Jesus, ele veio para aquele que abre o coração a ele, que não tem vergonha do evangelho e que admite que veio buscar reforço da parte dele. Oh, Rabai. Mas de repente a gente vem para um culto e a gente fica até meio envergonhado. Eu tenho uma amiga que ela é blogueira, só que agora o status dela está sendo para evangelizar.
Aí ela diz assim para mim: tia, eu largo tudo, porque segunda é dia de culto. Aí o menininho dela vai ficar conosco lá em casa. Esses dias ele estava lá em casa e ele passou o dia mandando mensagem para ela: traz minha roupa porque eu vou com tia Ádia para o culto. E aí ela levou uma roupa que não agradava a ele. Ele ficou bravo lá em casa, com 4 anos. Ficou bravo dizendo: minha mãe sabe que esse aqui não é roupa de culto. Eu disse: então você não pode ir. E ele disse: eu vou para o culto de Ádia. E eu disse: então vai com essa roupa. Mas a roupa não é de culto. Aí eu disse: filho, a tia vai pregar. Seu tio André não vai ter paciência para ficar correndo atrás de você. Se Natan for, que é meu filho, você vai. Se não, ele começou a jogar tapete. Começou a pegar almofada, bispo. E gritando lá em casa: eu quero ir para a igreja. E eu disse: que é isso, menino? Ele: eu quero ir para a igreja. Jogou tudo que ele via na frente. E eu disse: meu Deus do céu. E eu disse: meu bem, nós vamos ter que levar. De repente ele vem de Ádia. Jesus falou com Natan. E eu disse: por que, meu filho? Ele está calçando tênis e vai para a igreja com nós. Aí meu filho disse: eu falei para ele ficar. Ele falou que é para a gente ir para a igreja. Então vamos para a igreja. Aí foi nós 4 para a igreja. Aí tinha que dar Bíblia para ele. Arabai. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele não sonda a idade. Ele não sonda quem você é. Ele sonda a tua adoração. Arabai. O teu desejo de buscar a Ele. Arabaxicandirabai. Eu disse para minha esposa: eu fico até mais crente. Eu nunca vi ninguém brigar para ir para o culto assim. Ele ficou muito nervoso e queria uma roupa para ir para a igreja. E muitas das vezes nós temos a oportunidade. Muitas das vezes o Senhor nos dá o privilégio. E a gente faz corpo mole para vir adorar o Senhor. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: é tempo de se humilhar. É tempo de se esforçar. É tempo de chegar aos pés do Senhor em humilhação. Aleluia. Ele está passando e dizendo: se você se humilhar, tem palavra de bênção para a tua vida. Se você se humilhar, eu libero palavra de vida para você. Quando nós falamos em nos prostrar, Evangelho de Marcos capítulo 5 vai nos dizer que Jairo, o principal da sinagoga, liderava os cultos solenes, um homem respeitado. Só que a tua filha estava moribunda à beira da morte. Ele fica sabendo que Jesus está passando. E agora ele vai até o Senhor. Só que ele não vai encarteirando que ele é principal da sinagoga. Ele não chega dizendo: ó, é eu que dirijo o culto solene. Quando Jairo chega, Jairo já chega se prostrando aos pés do Senhor. Aleluia. Eu imagino, sabe, Neide, o povo olhando e dizendo: como assim? Ele é principal da sinagoga, ele tem nome. Se fosse nos dias de hoje, é dizer: está de terno, é pregador, está na frente do trabalho. Mas sabe o que Jairo se importou? De se humilhar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pode até ter nome, Arabaxai, pode até estar na frente de igreja, mas o contato continua sendo se humilhando na presença do Senhor. Jairo invade a multidão e se prostra, pedindo para Jesus ir na tua casa, impor as mãos sobre a tua filha para ela sarar e viver. Eu imagino Jesus olhando para ele. A Bíblia não nos relata, mas Jesus olhando para ele dizendo: a roupa é diferente, esse homem é diferente. Jesus olha para ele e se disponibiliza de ir na casa dele. Sabe o que o Senhor nos ensina?
que independente se seja pecador, se humilhou, Jesus vai lá. Independente se é cananeu, se humilhou, Jesus vai lá. Independente se é principal da sinagoga, se humilhou, Jesus vai lá. Aleluia. Jairo, por ser principal da sinagoga, ele podia agora dizer: Jesus, libera só uma palavra, ou passa eu na frente de alguém. Mas de repente ele teve que esperar a mulher ser curada. Ele teve que ouvir todas as pessoas dizendo: não me fada mais o mestre, tua filha morreu. Mas todos aqueles que se humilham na presença do Senhor, sabe que o tempo é do Senhor, a hora é do Senhor. E se ele falou: aguenta um pouquinho aí que eu vou lá, pode ficar tranquilo que ele vai. Aleluia. Enquanto os outros estavam tentando desanimar Jairo, dizendo: não fada não, morreu, Jesus estava olhando para ele dizendo: não temas, crê somente. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Arabai, quem se humilhou foi Jairo, quem ouviu a voz de Jesus foi Jairo. É por isso que o Senhor só fala contigo, porque quem se humilha ouve a voz do Senhor. Quando a gente se humilha, sempre tem um tentando nos tirar do foco. Sempre tem um dizendo: não enfada mais não, morreu. Não faz campanha mais não, acabou. E o Senhor está dizendo: se você se prostrar, eu vou lá na tua casa e vou dar vida àquilo que supostamente morreu. Se você se humilhar e não preocupar com a multidão, eu vou na tua casa, aleluia. Vou dar vida lá dentro de novo. Vou fazer você voltar a glorificar lá dentro de novo. Sabe o que ele está dizendo nessa noite? Rompe a multidão, rompe a barreira, se prostra, se humilha aos pés de Jesus. Oh, Rabai! Arabaxicandirabai. Evangelho de João, capítulo 11, vai dizer que depois de 4 dias que Lázaro morre, é sepultado. Lá vem chegando Jesus. Marta agora ouve os rumores de Jesus chegando na aldeia e vai de encontro ao Senhor. Ela começa a dizer: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus começa a dialogar com ela que ele era a ressurreição, que mesmo estando morto, Deus ainda podia dar vida. Marta começa a dizer aquele: eu creio que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele te dá. E a palavra de Deus nos diz que ela diz: eu creio, e partiu. De repente ela chega para Maria dizendo: o mestre te chama. Detalhe, Jesus não chamou Maria, mas ela foi. Quando Maria chegou, ela não chegou dizendo: ah, Jesus, isso é coisa minha, tá? Ah, Jesus, eu sou dirigente. Ah, Jesus, eu sou pregador. Ah, Jesus, lembra que o Senhor tomava café lá em casa? Lembra que eu oro de madrugada? Não, Maria estava na dor da perca. Ela não estava entendendo nada. Os judeus olhando para ela, julgando, dizendo: aí diz que é amiga de Jesus, mas Jesus podia curar ele como cego. Quando ela ouve que Jesus está chamando, mesmo Jesus não chamando, mas ela foi. De repente, quando ela vê Jesus, Maria se prostra aos pés do Senhor. E quando ela se prostra, a mesma frase é usada de Marta, só que de uma forma diferente. Ela prostrada dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Quando Jesus vê ela prostrada, vê ela chorando, Jesus ele chora também e fala para ela: onde é que o colocaram? Aleluia. Tem gente que vai falar da mesma forma que você, mas não vai fazer igual você faz. Sabe qual que é a diferença de pedir algo ao Senhor? É quando a gente se humilha aos pés dele. Não adianta a gente vir para o culto, fazer como
como os fariseus, olhar para o céu, orar só com os lábios. O Senhor requer muito mais, aleluia. Ele requer lágrima, Ele requer humilhação, Ele requer um coração aberto para dizer para mim e para você: aonde é que colocaram? Vambora lá. O Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você: mude a tua forma de adoração. Começa a se humilhar mais. Eu sempre digo, tem gente que fala que está 1 hora de joelho e você não vê uma lágrima. Mas daí a gente dobra o joelho 10, 15 minutos. E de repente o olho não dá nem para abrir direito. De tão inchado que está falando com o Senhor. E quem tem olho pequeno, o negócio fica mais estreito ainda. Esses dias eu estava em casa, aí meu coração queimava, aí eu dizia: Jesus, eu vou adorar o Senhor de joelho. Aproveitei que todo mundo saiu de casa, aí eu falei: eu vou lá para o meu quarto, eu vou lá falar com o meu Senhor, agradecer como Ele é bom na minha vida. Nós começamos a adorar o Senhor, de repente aquela nuvem de glória invade o quarto, de repente, assim como o bispo diz, a gente não consegue sair dali. O Senhor começa a envolver na tua graça, aleluia. De repente, quando nós conseguimos sair dali ainda soluçando, porque é muito bom estar na presença do Senhor. As minhas filhas me ligando, dizendo: mãe, o que está acontecendo? A senhora não atendeu. E de repente, minha filha Camila gosta de ficar fazendo chamada de vídeo. E ela olhou: mãe, o que está acontecendo? Eu disse: eu estava orando. Ela: a senhora está com uma cara de manto mesmo. E aí que eu lembrei que eu tinha que sair. E de repente eu não conseguia olhar no sol, porque a vista estava muito inchada. O olho estava muito inchado. E quando saindo, ainda falando com o Senhor, eu dizia: Jesus, fecha um pouco a torneirinha, que eu preciso entrar em lugares ainda que eu não possa com essa cara de choro. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele te convida para um particular. Tem dia que você precisa viver da graça. Tem dia que você precisa sentir a graça. E para sentir a graça não precisa de carro novo, casa nova. Precisa ser grato. Ser grato pelo fôlego de vida. Eu convido os irmãos a ficar de pé, que nossas horas estão estourando. Para você se prostrar, não se prostra só porque você ganhou nada, não. Se prostra porque você tem o privilégio de estar aqui com fôlego de vida. Se prostra porque você não precisa de nenhum aparelho para te ajudar a respirar. Se prostra porque não tem nada entranhado em você, nenhuma cadeira de roda que te atrapalhe a tua adoração. Porque nós temos a mania de se prostrar só quando tudo vai mal. E o Senhor nos convida nessa noite: desça com mais alegria, seja mais grato ao Senhor. Se humilha mais, se prostra mais, que o Senhor vai dizer: grande é a tua fé. Seja feito conforme tu desejas, aleluia. A palavra de Deus para mim e para você é tempo da igreja se humilhar. É tempo de nos prostrarmos aos pés do Senhor. É tempo de buscar o reino dos céus. É tempo de se humilhar e ser cheio da graça, da presença, do temor do Senhor na nossa. Arabai, Candirabai. Se você se humilhar e se prostrar aos pés do Senhor, o Senhor vai fazer diferença na tua vida. Evangelho de Lucas 5 vai dizer que aquele leproso cheio de lepra chegou se prostrando aos pés de Jesus, dizendo: se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Jesus olha aquele homem todo leproso, prostrado. Jesus disse: então eu quero, seja limpo, aleluia.
quero perguntar nessa noite, tem alguém que não serve o Senhor e quer fazer uma aliança com o Senhor? É noite oportuna na presença do Senhor. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Vem até a frente, nós vamos orar pela tua vida. Voltar para a casa do Pai nessa noite. Eu quero convidar você que precisa se prostrar mais, se humilhar mais. Talvez você não tenha força, mas Jesus essa noite vai nos dar graça para voltar a se humilhar mais um pouco na presença do Senhor. Aleluia. Você que precisa se humilhar mais, vem para frente. É nos pés do Senhor, não é nos pés do homem, é nos pés do Senhor. Aleluia. Jesus nos convida nessa noite. É tempo de guerra, é tempo de revestimento, é tempo de buscar a graça do Senhor na nossa vida. Aleluia. Eu convido você a vir até a frente. A bispa vai adorar o Senhor.